muitos imigrantes bracarenses que vieram para o Brasil e especialmente para a Amazônia, com destaque para as cidades de Manaus e Belém. Alguns retornaram para a terra-mãe, pois fizeram fortuna na Amazônia, construíram grandes palacetes. Entre tantos destaca o imóvel adquirido por Miguel José Raio, que nasceu em 1814 e faleceu em 1875, tendo imortalizado seu nome no palacete. Falando mais especificamente aqui sobre o Palácio do Raio. O Palácio do Raio é um edifício que neste momento aloja, acolhe o Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga, acolhe este centro interpretativo desde os finais de 2015, no seguimento de um projeto de requalificação que o edifício sofreu ao longo de cerca de 15 a 18 meses. E, portanto, recuando um pouco no tempo, podemos dizer que o Palácio do Raio, que é um dos edifícios icónicos aqui da cidade, do Barroco e do Rococó bracarense, atribuído a André Soares, tem mais de 250 anos de história. Portanto, a sua traça é atribuída a André Soares. André Soares é um dos maiores arquitetos, um dos maiores artistas do Barroco e do Rococó em Portugal, sobretudo no norte de Portugal e também aqui na cidade de Braga. E, portanto, ele terá desenhado este edifício por encomenda de João Duarte Faria, por volta de 1752. Quem era João Duarte Faria? João Duarte Faria nasceu em Guimarães. Com cerca de 15 anos veio para a cidade de Braga, onde se tornou um rico comerciante e, portanto, foi fazendo fortuna. Foi ganhando reconhecimento na cidade, pertenceu a inúmeras confrarias, pertenceu inclusivamente aos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Braga, que é uma instituição quinhentista de 1513 e, portanto, foi também cavaleiro da Ordem do Santo Ofício. Portanto, era um homem muito influente aqui na cidade e quis construir um edifício, uma casa digna da sua fortuna. As misericórdias portuguesas, como sabem, tiveram um grande implemento no período áureo dos descobrimentos, a partir de 1498, quando foi descoberto o caminho marítimo para a Índia, e quando se deu a globalização, que contribuiu fortemente para que as misericórdias tivessem uma dimensão pluricontinental em diversas partes do mundo. Aliás, elas estão em Portugal, 386, que estão ativas em todo o país, dedicadas à área social e à área da saúde e também à área da cultura, com museus, núcleos museológicos e outras atividades. As misericórdias, como sabem, e uma vez que realmente vêm do Brasil, têm uma grande implantação no Brasil, onde são cerca de 2.000, principalmente ligados aos hospitais, e que a ação filantrópica das misericórdias no Brasil é notável. A Misericórdia de Braga foi fundada em 1513, embora é natural que ela fosse mais antiga, mas os dados concretos que temos referentes ao cartório do rei Dom Manuel I referem realmente o ano de 1513. Nós comemoramos em 2013 os 500 anos. A Misericórdia de Braga tem um fim essencialmente assistencial, que é dedicado aos mais desprotegidos, dentro do espírito das 14 obras de misericórdia, e ao mesmo tempo também às pessoas com sérias fragilidades económicas e de natureza, aos mais desprotegidos, àqueles que mais necessitam, quer através dos lares, quer através das creches, e temos também apoio domiciliário, temos também os chamados centros de dia, que acolhemos familiares de pessoas
que necessitam realmente de apoio, uma vez que os familiares se encontram a trabalhar. O Mosteiro de São Martinho de Tibães é um importantíssimo e emblemático mosteiro beneditino em Portugal e assume esta importância máxima no pós-Concílio de Trento, depois de uma reforma profunda da Igreja, que começa já no século XV e que se prolonga e que se acentua no século XVI e que depois termina ou resulta num grande concílio em Trento, e daí sai a demanda de uma série de novas diretrizes para a Igreja. Reformar alguns aspectos, instituir outros e dar mais sentido religioso à própria Igreja, isto é, algumas orientações que era importante a Igreja tornar a ir aos primórdios do cristianismo e beber essas orientações. Dentro das ordens religiosas aconteceu exatamente o mesmo, uma das quais foi, de alguma maneira, elas passarem a estar organizadas na congregação, isto é, os mosteiros que foram, não é, ao longo da sua história, todo o seu percurso, governados por si, eram casas independentes, passaram a estar sobre a orientação ou o governo, entre aspas, naturalmente, de uma casa que era a casa-mãe, que era a casa que congregava todas as outras existentes no país, neste caso no país e no reino, isto é, Portugal e Brasil, e por isso Tibães, por esta altura, foi escolhida como a casa-mãe dos beneditinos em Portugal, isto é, passou a administrar 22 mosteiros em Portugal, 22 mosteiros de casas em Portugal e 13 no Brasil. E este facto dá a Tibães uma importância e um prestígio que até à data não tinha, não é? Naturalmente, e também novas funções. E estas novas funções implicaram que a própria estrutura, que o próprio mosteiro tivesse que se reestruturar, isto é, tivesse que dar resposta espacial, física, material a esta nova função de governo. Por isso, Tibães sofre uma grande campanha de obra que decorre desde os finais do século XVI, século XVII e século XVIII, congrega aqui os grandes artistas do seu tempo e é de facto um esplendor do barroco, isto é, o que nós podemos observar nesta igreja, onde toda esta dimensão religiosa, litúrgica e estética do barroco está presente e depois em todo o mosteiro. Por isso que nós estamos aqui assim, neste espaço, que é o coro alto, que estamos aqui assim a ver, é de alguma forma, não é, a materialização deste novo pensamento. Por isso que nós temos no barroco é um conjunto de orientações, não é, de ordem estética que vão dar resposta a uma série de necessidades religiosas. Por isso nós temos esta dimensão de um movimento artístico a dar resposta ou a materializar um pensamento, quer no poder civil, quer no poder religioso. Por isso há uma nova catequese que passa a ter uma importância de evangelização que é materializada por inúmeros artistas de relevância e de qualidade extraordinários e que Tibães tem também o privilégio de os ter aqui assim. Por um lado, porque lhes encomendava estas grandes obras e, por outro lado, porque também ajudou na sua promoção, na sua divulgação e também no bom nome que estes artistas depois efetivamente congregaram. Entre eles podemos falar, não é, que provavelmente nesta visita aqui a Braga também já foi muito referido o grande André Soares, Frei José Vilaça, Frei Cipriano da Cruz e muitos outros que de facto trabalharam nesta casa e que a engrandeceram. Por isso que nós estamos hoje, o que nós hoje podemos observar, entretanto, este monumento, este mosteiro extraordinário teve o seu curso na história, tal como todos os outros do país, e em 1834, por decreto, é extinto, isto é, há uma extinção imediata de todos os mosteiros masculinos e dos femininos à morte da última freira. Por isso Tibães, que era
beneditino, que era dos beneditinos, não é? Mas que aqui era uma casa masculina, por isso é imediatamente extinto. São inventariados, arrolados os bens, primeiro a parte móvel e depois o imóvel é vendido em asta pública, sendo que parte das suas coleções móveis, designadamente arquivo, biblioteca, integra também os grandes arquivos que na altura se estavam a constituir nacionais. Na próxima semana, você acompanha a continuação da história da cidade de Braga, em mais um Documentos da Amazônia especial gravado em Portugal, contando a história de uma das cidades portuguesas mais antigas. Bemol, escolha com confiança. Colégio Santa Doroteia, preparando para a vida.